Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Que possamos ter um dia maravilhoso. Convido vocês a se colocarem de pé, adorar o Senhor. Possamos agradecer em nome dEle, sempre buscar Ele. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, Pai, por esta manhã. Acordamos, ó Pai, por essa escola dominical. Que o Senhor possa estar conosco sempre e sempre, Deus. Possamos te buscar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz seja sobre a sua vida nesta manhã, a nossa saudação a você e a sua família, nesse tempo de advento, nesse tempo especial, nesta celebração deste domingo, terceiro domingo do advento, tempo de Emanuel, tempo de Deus conosco, tempos de trazermos ao nosso coração a viva esperança que nos leva e nos motiva a caminhar durante esse tempo de preparação para o Natal. Quero iniciar esta manhã compartilhando um texto bíblico com você, com a sua casa. O texto do Salmo de número 126, a palavra do Senhor vai trazer ao nosso coração nesta manhã a expressão de sonho, a expressão de restauração, a expressão do salmista que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Com essa palavra, com esta promessa e com esta certeza em nossos corações, eu quero orar com você neste momento. Orarmos para que este domingo que se inicia seja para nós um convite
de adoração, seja para nós um tempo de motivar a nossa vida e a nossa completa intenção de dar ao Senhor o nosso melhor. Vamos orar neste momento, vamos adorar o Senhor neste momento, vamos expressar ao Senhor a nossa alegria, a nossa gratidão. Pai, Tu és o nosso Deus e reconhecemos que o Senhor tem restaurado a nossa sorte. Queremos nesta manhã estar mesmo como quem sonha e declarar que a Tua presença é conosco, porque Tu és o Deus Emanuel, o Deus presente em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Nos abençoa, Pai, no decorrer desta celebração e que nós possamos entregar a Ti o melhor que temos. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento ter a participação do Ministério Infantil e vamos celebrar juntamente com as nossas crianças este tempo de Deus conosco, este tempo de declarar que o Deus Emanuel se faz presente em nossas casas, que através do Ministério Infantil, os nossos filhos, as nossas crianças, sejam juntamente conosco, edificados para a glória do Senhor. Bom dia, crianças! Bom dia, igreja! Estou muito feliz de poder estar em mais um momento junto com vocês, neste culto, onde estamos reunidos, mesmo virtualmente, para que a gente louve, adore e ore ao nosso Deus. Amém? Bom, falando oração, esse vai ser o nosso tema de hoje. A oração é quando a gente conversa com Deus, é uma das maneiras que a gente tem para se comunicar com Deus. E Deus, Ele ouve todas as nossas orações e Ele atende aos nossos pedidos. Bom, para atender aos nossos pedidos, Ele pode dar algumas respostas. Uma das respostas é o sim. Quando Deus responde sim às nossas orações, a um pedido específico, é quando Deus sabe de todas as coisas. Então, Ele sabe que aquilo que vai acontecer na nossa vida, aquela resposta sim que Ele vai dar na nossa vida, é alguma coisa que vai poder ensinar a gente, vai fazer o nosso bem. É a coisa certa a acontecer naquele momento. Quando Deus responde não às nossas orações, são alguns momentos em que a gente pode ficar triste, porque nem sempre o não é bem recebido, certo? A gente gosta de receber um sim. Mas esse não, muitas das vezes, vai nos ensinar ao que é certo que a gente precisa naquele momento, alguma coisa que a gente precisa aprender no momento. E o não faz parte disso, algumas vezes, em algumas áreas da nossa vida. Outra resposta é o ainda não. Quando Deus pede para a gente esperar mais um pouco antes de concretizar aquilo que vai fazer na nossa vida. Muitas das vezes, nosso tempo não é o mesmo de Deus, então a gente acredita que aquilo seja bom para a nossa vida, mas quem sabe de todas as coisas é Deus. Bom, gente, e aqui eu tenho um telefone na minha mão, que a gente usa para se comunicar com as pessoas. E, gente, eu tenho que atender, peraí. Alô? Oi? Você tá vendo os vídeos? Eu tô gravando um agora, eu não posso falar muito. Tá bom. Tchau, beijo. Bom, gente, como eu tava falando pra vocês sobre o telefone é usado pra gente se comunicar com as pessoas. Como vocês perceberam, uma pessoa me ligou e eu atendi essa pessoa. E é a mesma coisa que acontece com Deus, ele nos atende. Bom, vou continuar fazendo algumas ligações aqui, tá? Pera aí. Oi. Eu gostaria de receber um livro. Tá bom, tchau. Chegou o meu livro! Vou pedir mais uma coisa, gente. Oi. Agora eu tô com um pouco de sede. Tem como me trazer um copo de água? Tá bom, obrigada. Ai, muito obrigada. Nossa, tava com muita sede, gente. Vou fazer mais um pedido. Alô? Agora eu queria um bombom. Tá bom? Tchau. Ai, meu bombom chegou, gente. Mas não vou comer agora, porque é feio falar de boca cheia, né, gente? Tá, vou pedir outra coisa. Oi. Ah, não, agora eu queria uma caixa de chocolate, uma caixa de bombom. Não, tudo bem, eu espero. Tudo bem, eu espero. Bom, gente, o que a gente pode aprender com essas ligações? Cada ligação é como se fosse uma oração para Deus. E vocês perceberam que a caixa de chocolate eu não recebi?
Bom, nem tudo que a gente pede é o melhor para a nossa vida. E muitas das vezes a gente não tem a noção disso. Como, por exemplo, comer uma caixa de chocolate ia ser bem gostoso, mas faz muito mal à saúde porque tem muito açúcar. Então, é uma das coisas que a gente pode exemplificar sobre a vontade de Deus. Lá em Romanos 12:2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente possa aplicar na nossa vida, que a oração tem que estar sempre presente nela, que todos os dias, quando a gente acordar, a gente possa falar primeiramente com Deus, entregar para Ele o nosso dia, os nossos pensamentos e crer que a vontade dEle vai ser melhor para a nossa vida. Amém? Bom, vamos finalizar este momento com uma oração, amém? Feche seus olhos que eu vou fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, muito obrigada por este dia, muito obrigada pela vida de cada pessoa que está assistindo, ó Deus. Muito obrigada pela sabedoria que o Senhor nos dá, pelo entendimento, pelo amor sobre as nossas vidas. Peço a Ti, ó Deus, sabedoria, ó Deus, no momento que vamos fazer os nossos pedidos, ó Pai. Peço também paciência, ó Deus, para recebermos as Suas respostas, ó Deus, e também nos momentos de espera, ó Deus. Muito obrigada mais uma vez pela vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Entro no meu quarto e fecho a porta na intimidade. Ligo pro meu Deus, é ligação direta, a linha está aberta, nunca dá ocupado, não tem erro não. Se você quiser e se precisar, você pode ligar, Deus tá te esperando, é só você discar, Ele atenderá. O telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. O telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. O telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. O telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. O telefone do céu, alô? O telefone do céu, quem fala? O telefone do céu, o telefone do céu, Entro no meu quarto e fecho a porta na intimidade. Ligo pro meu Deus, é ligação direta, a linha está aberta, nunca dá ocupado, não tem erro não. Se você quiser e se precisar, você pode ligar, Deus tá te esperando, é só você discar, Ele atenderá. Telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. O telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. O telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. O telefone do céu, é joelho no chão, é a oração. Telefone do céu, alô? Telefone do céu, quem tá falando? Telefone do céu, o telefone do céu, oi, eu queria falar com Deus. Telefone do céu, oi Deus. Telefone do céu, sou eu, seu filho. Após este momento especial com o Ministério Infantil, nós vamos agora meditar na palavra para esta manhã de domingo. Eu convido você a ler juntamente comigo, ouvir a palavra do Senhor na narrativa do evangelista Lucas, capítulo 1, verso de número 28. Lucas, capítulo 1, verso de número 28, diz assim a palavra do Senhor.
E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Essa expressão para nós também, como uma visitação plena do Senhor em nossas vidas, não apenas na dimensão de uma epifania, de uma manifestação qualquer, ou quem sabe numa celebração marcada, mas a manifestação do poder de Deus e a visitação do Senhor, trazendo para nós uma mensagem de tranquilidade e também de alegria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Salve, o Senhor é conosco. Nesse tempo de advento, nós temos preparado a nossa vida para recebermos e celebrarmos aquele que nasceu, para celebrarmos aquele que é dado entre nós. E nenhum outro nome há que importa na qual sejamos salvos, assim diz a palavra do Senhor. A palavra do nosso Deus nos afirma que em Jesus nós somos salvos. E a entrega do seu Filho, o nascimento de Jesus, faz com que este plano possa acontecer de uma maneira tranquila e abençoada para cada um de nós, a partir da nossa fé, ou seja, a partir do nosso crer. E quando nós olhamos para a expressão do evangelista Lucas, fazendo a narrativa da visitação do anjo a Maria, no anúncio daquilo que ela comportaria, aquilo que ela então, como agraciada, poderia trazer à humanidade através do grande dom maternal, e este dom maternal de poder oferecer à humanidade o Filho de Deus, nós vemos também esta presença maravilhosa do Emanuel, não apenas através da vida de Maria, mas com toda a humanidade, chegando até nós nos dias de hoje. A expressão da salvação e a expressão do anúncio: alegra-te, ó muito favorecida, salve, agraciada. E esta condição de ser agraciada e essa condição de favorecimento está na mesma linha da graça de Deus que nos alcança, está na mesma expressão da graça de Deus que nos envolve e também nos invade. Nós podemos celebrar com esta palavra, então, esta expressão: alegria do Senhor conosco neste tempo de Emanuel, neste tempo de Deus conosco, neste tempo de advento, cujo tema nos faz preparar-nos para aquilo que nós vamos celebrar. Há toda uma caminhada, e esta caminhada faz com que eu e você possamos agora preparar o nosso coração e entender como nós estamos, como nós somos encontrados, como nós somos vistos e como nós somos achados. Maria foi encontrada de forma repentina e surpreendente. Nós somos encontrados nesta manhã. Aí você na sua casa e nós juntos com os nossos familiares, como somos encontrados pelo Senhor na perspectiva desta visitação. Visitação que traz alegria, visitação que traz plenitude, visitação que nos traz a manifestação da graça para que possamos caminhar agora testemunhando o Emanuel, o Deus conosco, aquele que faz com que a nossa vida seja uma constante preparação, mas também o anúncio feito faz com que testemunhamos e possamos testemunhar verdadeiramente a glória do Senhor em nossas casas, a glória do Senhor em nossas vidas, a glória do Senhor em tudo aquilo que nós temos feito. Por isso, mais uma vez, eu deixo com você a expressão: e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você, o Senhor está conosco. O Emanuel, o Deus conosco, está no meio de nós. O Emanuel, o Deus conosco, está todos os dias da nossa vida se fazendo presente, e eu e você temos o desafio de percebermos a sua presença, nos trazendo não apenas surpresa, mas sobretudo alegria, esperança e celebração. Que a sua vida seja uma constante celebração, que a nossa caminhada neste tempo de advento seja uma caminhada também de constante celebração, que não apenas ao apontar as luzes, os brilhos e todos os festejos do Natal, nós sejamos encontrados como alegres, mas que nesta manhã tenhamos nós um coração preparado e reconhecido de que o Emanuel, o Deus conosco, está presente. Que Deus nos abençoe, que Deus fale com você,
que o Senhor te desperte para todas as demandas que eu e você também, como discípulos dele, temos a condição e a grande chance de sinalizarmos onde estamos. Que este seja um motivador para nós neste dia. Nós vamos neste momento ter mais um tempo de louvor, e enquanto nós louvamos ao Senhor, que você possa também se lembrar da nossa missão, do nosso compromisso, que você possa, através do exercício de fé, contribuir, colocar mesmo a sua vida em prática e a sua ação em prática naquilo que o seu coração é encontrado hoje. Se você não está alegre, eu te desafio a viver a alegria do Senhor neste dia, e desafio você a viver desta forma, tributando ao Senhor aquilo que você tem e aquilo que você é. Por isso, cantemos ao Senhor mais um cântico, louvemos ao Senhor com grande alegria e possamos nesta hora consagrar ao Senhor os nossos recursos, lembrando dos nossos compromissos e de tantos compromissos que se fazem de forma dobrada neste mês de dezembro, que assim você possa sinalizar ao Senhor com alegria. Vamos já ter uma palavra de oração enquanto nos preparamos para cantar e louvar com o próximo cântico. Nosso Deus e Pai, nós consagramos este momento na Tua presença. Nos alegramos por sermos encontrados pelo Senhor, assim como um dia Maria foi encontrada, visitada e vista como muito favorecida. Nós nos vemos nesta manhã como favorecidos, como agraciados, como abençoados, e em meio às surpresas que o Senhor nos dá, nós queremos, ó Pai, reconhecer a presença do Emanuel, Deus conosco. Abençoa, Pai, este tempo de consagração e este tempo também de entrega na Tua presença. Por isso nós assim o fazemos, no nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
Estamos agora prontos para este tempo de aula da Escola Dominical e a última aula deste ano. A última aula da Escola Dominical. Hoje a Escola Dominical encerra as atividades do ano de 2020. A partir do próximo domingo nós teremos apenas a breve devocional para poder encontrar você e a sua família também na manhã de domingo com disposição e alegria para estar na presença do Senhor. Mas hoje nós teremos a última aula e teremos então este momento de receber do Senhor porção da sua palavra para nossa compreensão e entendimento. Como eu sempre costumo dizer, foi preparada com carinho e foi preparada para que você possa estudar e aprender mais e mais do Senhor. Por isso, após esta aula, você terá um tempo de comunhão com a sua família, que você aproveite bem este domingo, que você possa também viver a motivação do Deus conosco, do Deus Emanuel aí na sua casa, e logo mais possamos estar juntos celebrando ao Senhor em nosso culto presencial e online. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor fale ao seu coração, que este domingo seja realmente abençoado para você e a sua família. Fique na paz. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é um dia especial, é o dia que se comemora nas igrejas cristãs, o Dia da Bíblia, 13 de dezembro de 2020. Esse é o logo utilizado pela Sociedade Bíblica do Brasil, que, junto com orientação para a celebração do dia, eles têm como tema esse versículo aqui de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, quando Samuel repete o que ele iria pedir para ele quando Deus o chamasse. Então ele diz: por isso ele disse a Samuel: vá deitar, se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje nós vamos ter dois momentos da aula. O primeiro momento eu vou destacar alguns comentários feitos primeiro pela Henrietta Mears, no livro Estudo Panorâmico da Bíblia, e depois Dr. Scofield, que aparece em várias Bíblias, os seus comentários, os seus destaques sobre histórias ou sobre algum versículo específico da Bíblia são bastante inspiradores. E na parte final, a gente vai comentar um pouco sobre esse versículo de 1 Samuel e fazer uma relação do cristão e a Bíblia. Né? A Bíblia, para nós, é um livro ou é a palavra de Deus? Primeiro eu queria compartilhar com os irmãos esse desenho. É uma litografia feita em 1948 para explicar uma situação meio difícil de acontecer. É uma obra que eles falam paradoxal, quer dizer, uma mão desenhando a outra. Você tem uma folha de papel, você tem a mão esquerda, a mão direita com uma caneta, e elas estão ali num ato de uma desenhar a outra, o que é bastante complexo e bastante contraditório. Mas eu queria usar esta figura que os irmãos estão olhando aí para colocar um versículo de Pedro e olhar do ponto de vista cristão o que poderia significar essas duas mãos escrevendo de uma forma simultânea. Então vamos pensar em simultaneidade e interdependência, né? Esqueci de destacar o nome do artista aqui, do holandês Maurits Cornelis Escher. Espero que não tenha nenhum holandês na igreja, porque eu não tenho a mínima ideia se a minha pronúncia foi correta do nome dele. Mas em 2 Pedro 3,8, as pessoas ansiosas com o tempo, com a demora de acontecer promessas e coisas assim, Pedro então fala ali para as pessoas ao seu redor o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 dias como um dia. Olha bem essa figura e pensa na Bíblia sendo escrita, né?
Quando você vai lá em Gênesis, vendo a história da criação, a história do homem, depois a queda do homem, que vai significar ali a separação do homem, do seu Criador, do nosso Deus, né? No momento da queda, você vê aqui uma mão escrevendo a história, escrevendo aquele momento, quando simultaneamente, no tempo de Deus, ele já estava preparando lá na frente a redenção do homem, dando uma oportunidade para que o homem novamente reatasse o seu relacionamento com Deus. Então, enquanto para nós isso aconteceu depois de muitos anos, dentro da história bíblica, Deus, ao acontecer aquilo, já estava preparando ali a redenção, a nossa reaproximação com Deus. Então, quando nós olharmos a Bíblia, vamos pensar nessa simultaneidade. Quando você está lendo lá o livro de Êxodo, o livro de Juízes, olha, isso leva você ao Novo Testamento. Então, nós temos que pensar nessa Bíblia, né, que retrata um tempo longo da história, como para Deus uma simultaneidade. Então isso é muito importante para as coisas que nós vamos comentar aqui hoje de manhã. A Bíblia Sagrada, né? Esses são trechos que eu retirei do livro, onde a Henrietta Mears, se referindo à Bíblia, diz: por detrás e por baixo da Bíblia, acima, além da Bíblia, está o Deus da Bíblia. Não podemos olhar a Bíblia como um livro qualquer, né? A Bíblia retrata ali a palavra, a vontade, os desafios que Deus tem para nós como criação e depois como pessoas regeneradas por Deus, né? A Bíblia é a revelação escrita de Deus acerca de sua vontade para os homens. Então, se eu quero ter um direcionamento, este é o local, esta é a palavra de Deus sobre o que Deus tem para mim. O seu tema central é a salvação mediante Jesus Cristo. Nesse livro, a Henrietta Mears faz um trabalho maravilhoso, porque de Gênesis até Apocalipse, ela vai mostrando a pessoa de Jesus em cada um daqueles livros, dos livros que compõem a Bíblia. Ela vai mostrando que uma figura, uma forma de falar, uma profecia, sempre se referindo ao Filho de Deus que viria ao mundo para nos salvar. A Bíblia contém 66 livros, escritos por 40 autores, abrangendo um período de aproximadamente 1.600 anos. 1.600 anos entre o momento que Moisés escreve Êxodo até nós chegarmos aqui na frente em Apocalipse. E por ser aqui um livro que tem 66 livros, ela é considerado uma biblioteca, né? Essa é uma figura bem tradicional quando a gente fala sobre a Bíblia, né? O significado dela sendo uma biblioteca, um conjunto de livros. O Dr. Scofield, também nessas Bíblias comentadas, ele traz também ali uma visão panorâmica do que é a Bíblia, e eu destaquei alguns comentários dele para ler aqui para vocês, né? Primeiro, a Bíblia é um livro. A Bíblia não são 66 livros. A Bíblia é um livro, né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia dá testemunho de um Deus único, né? De um Deus que está em Gênesis até Apocalipse. A Bíblia forma uma história contínua. É isso que a gente tem que aprender quando a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia, você não pode separar pedacinho. Conforme o momento que você está lendo, ela tem uma ligação com o que já foi passado ali e os livros que tem à frente, né? Segundo, a Bíblia é o livro dos livros, porque tem 66 livros que formam um só livro, essa história contínua. Os livros separados podem ser considerados como capítulos de uma história única,
e cada livro deve ser estudado à luz dos seus diferentes temas, né? Quando que aconteceu, o que era aquele momento, qual era o desafio ou a vontade de Deus no momento histórico, por exemplo, que Israel vinha sendo construído. Então, você pode ler um tema específico, mas tem que entender que aquilo faz parte da Bíblia como um todo, não pode ser separado das outras partes da Bíblia, né? Terceiro, os livros da Bíblia se encaixam em grupos. Isso me ajudou muito a ter uma visão global sobre a Bíblia, né? Primeiro, assim, o Velho Testamento, para nós, Igreja de Cristo, para nós que vivemos a realidade dos Evangelhos, né, que vivemos a realidade do Espírito Santo em nossas vidas, né, todo o Velho Testamento foi a preparação para a manifestação do Filho de Deus que veio para nos salvar. Então, quando você lê todo o Antigo Testamento, todo ele vem acontecendo e preparando para que aqui na frente nós tivéssemos a manifestação de Jesus Cristo nascendo, vivendo conosco um tempo, exercendo o seu ministério e passando pelo sacrifício que nos liga de volta a Deus, né? Que se sacrificou por nós, para que a gente tivesse o privilégio de retornar a ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Depois, a manifestação são os evangelhos. Num outro momento eu posso explicar um pouco sobre como que cada evangelho foi escrito, para quem que eles foram escritos, qual era o objetivo do escritor ali inspirado por Deus, né? Mas passando ali dos evangelhos, nós temos a propagação, que são os Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, que vai ser ali, então, a vinda do Espírito Santo, depois a propagação do Evangelho para todo mundo conhecido naquela época, naquele momento. Depois ali tem a explicação, que são as cartas, a gente vai fazer um comentário ainda um pouco mais à frente sobre isso, e a consumação, que é o Apocalipse. Então, tanto Henrietta Mears quanto o Dr. Scofield, eles mostram esse ato contínuo, né? Da criação até a vinda de Jesus, né? Também, assim, Deus chamando algumas pessoas para que o representasse, para que fizesse a sua vontade, mas essas pessoas vão falhando, até vir o Filho de Deus, o varão perfeito. É muito interessante a gente entender esse papel de quem foi chamado no passado, mas acabou falhando, e depois Cristo, que cumpre exatamente a vontade do Senhor, né? Estes 5 grupos se dividem em subgrupos. Tudo isso, amados e amadas, é para que a gente possa entender um pouco mais da riqueza da palavra de Deus que nós temos em nossas mãos, né? Então, você tem o Antigo Testamento com 39 livros, o Novo Testamento com 27 livros, subdivididos nesses grupos. Do primeiro vem o Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Depois você tem os 12 livros históricos. Olha que interessante o jeito que eles colocaram aqui na prateleira, porque assim, eles separaram ali Josué como líder, depois Juízes, a história de Ruth, aí o período dos reis, né? Depois ali Esdras, Neemias, que é o retorno do cativeiro para reconstruir o templo novamente, reconstruir os muros de Israel. É bem interessante isso. Depois vem os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares, né? E isso é muito interessante, porque esse conjunto de livros, a parte poética da Bíblia, né? A gente precisa entender a forma como foi escrito, as poesias, as músicas, os poemas, as histórias ali retratadas nesses livros. Depois você tem
os livros proféticos, que são 17 livros, que tem uma classificação que diz profetas maiores, profetas menores, mas é importante entender que não é a importância do profeta, né? Essa divisão de profetas maiores e profetas menores é relacionado ao tamanho do livro. Então, você pega o livro de Isaías, é um livro grande, com vários capítulos, com muitos versículos, e você vai lá pegar um livro de Joel, por exemplo, é um livro pequeno. Então, ele é separado por tamanho, né? Todos os profetas tiveram a sua importância e por isso estão retratados ali como profetas que reproduziram e escreveram a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e que ficaram registrados ali nos livros com os nomes dos profetas. O Novo Testamento, com 27 livros, então ele tem ali os evangelhos, os 4 evangelhos, tem o Atos, que é o livro histórico, tem as 13 cartas paulinas e tem aqui as 8 cartas, chamadas cartas gerais. Há não diria uma discussão, mas assim, há pessoas que entendem que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo e há pessoas estudiosos, né, que acham que não, que foi um outro escritor e que ele não está identificado. Até entendo, porque quando você pega as cartas de Paulo, Paulo se identifica nas cartas, você sabe exatamente que é ele que está escrevendo carta para essa ou para aquela igreja. O livro de Hebreus, que é um livro que trata a fé de uma forma maravilhosa, não tem essa identificação. Mas o livro de Hebreus, a forma como ela foi escrita, é muito estilo de Paulo. Então, como ela é escrita no mesmo formato, da mesma forma como Paulo retrata nas 13 primeiras cartas, também se entende que pode ter sido ele que escreveu. Isso não tem tanta importância para nós, porque as 13 primeiras e as 8 são palavras de Deus registradas ali e são importantes para nós. E, por fim, nós temos o livro de Apocalipse. Bem, os textos da Bíblia foram inspirados por Deus, nós já comentamos sobre isso. E a primeira referência da orientação de Deus para escrever a sua palavra está em Êxodo 34, 27, quando, logo depois que Moisés recebe a segunda tábua com os mandamentos, Deus, falando com Moisés, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali então Moisés começa a escrever os seus 5 livros para deixar registrado a palavra de Deus, né, a vontade de Deus, de forma ali escrita. Paulo também faz uma referência sobre a importância do registro da Escritura em Romanos 15, versículo 4. Ele diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, se referindo às Escrituras, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, isso vai mostrando, né, como Deus inspirou esses 40 autores a registrar a sua palavra, a sua vontade, para que isso servisse para nós, para a paciência, para a consolação e para a nossa esperança daquilo que Deus tem preparado para nós. Agora, vamos voltar um pouco para a história de Samuel. Eu acredito que todos vocês, irmãos e irmãs, conhecem a história de Samuel, conhecem a história da sua mãe Ana, né, que era casado com Eucana, que tinha uma segunda esposa. Uma esposa tinha filhos, Ana não tinha, e ela se entristecia muito com esse fato, porque naquela época, naquela cultura, um filho tinha uma representação muito forte, porque era ele que ia cuidar da mãe quando ela estivesse já em adiantada idade, e também era ali o herdeiro
do seu pai, a continuidade da família, e isso entristecia muito Ana, e ela ia até o templo e ali ela rasgava o coração, chorando na frente de Deus, pedindo para que Ele a agraciasse com o nascimento de um filho, porque ela era estéril, né? E aí Deus ouve a oração de Ana, nasce o primeiro filho, que é Samuel, e aí tem toda a história que nós já conhecemos, mas no dia de hoje tem aqui uma expressão interessante que foi colocada ali no estudo feito pela Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: Samuel não escolheu nascer, nem nós, né? Nós nascemos como frutos do desejo dos nossos pais, né? E da bênção do Senhor de nascermos com saúde, perfeitos, né? Então, eles vão falar o seguinte: Samuel não escolheu nascer. Ele foi resposta da oração da sua mãe, que era estéril. Samuel não pediu para ser entregue para servir no templo. Ele foi entregue ali como vontade da sua mãe. Mas interessante, e aí é sempre o valor imensurável que eu dou para as mulheres da nossa igreja, que são pessoas dedicadas na vida de oração, e retrata muito esse perfil de Ana, né, que por ser uma serva do Senhor, era uma pessoa que orava constantemente e provavelmente por tudo que ela queria pôr na frente do Senhor, ou agradecer, ou pedir, ou interceder, né? É uma mulher de oração, e eu acredito que a nossa igreja é extremamente abençoada também, porque tem as mulheres que oram, tem os homens que oram também, mas os homens têm esse caráter mais de guerreiro, de fazer, de arrumar o salão, outras coisas assim. As mulheres, além disso, têm essa bênção dada por Deus, que é o estímulo para ter uma vida de oração. Então, porque Ana orava muito pelo seu filho, ele estava crescendo ali na graça, agradando ao Senhor durante a sua fase de crescimento. Já Eli, com seus filhos, entristecia o coração de Deus. Ele não corrigia os seus filhos, e eles, na porta do templo, exploravam o povo, roubavam o povo, e não tinha respeito ao templo do Senhor. E Deus, então, já tinha ali determinado que os filhos de Eli iriam morrer pelo pecado, e Eli ia sofrer também porque ele não corrigia adequadamente os seus filhos, né? E aí, numa noite, Deus então fala com Samuel, mas ele não reconhece a voz de Deus. Ele não sabia que era Deus falando com ele. E quando ele ouve a voz, ele acorda e vai falar com Eli. Ele fala que não foi ele que chamou, ele volta para a cama. Isso acontece por 3 vezes, quando ele então percebe que Deus estava querendo falar com Samuel, né? Mas até aquele momento, Samuel não conseguia entender que era Deus que estava chamando ele naquele momento. Então, o texto bíblico que antecede o momento que ele vai ouvir a Deus, diz o seguinte: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Isso está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. Né? Mas, orientado por Eli, ao ouvir pela 4ª vez, Samuel disse: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Amados, essa expressão eu gostaria que fosse gravada no nosso coração, para que este sentimento, esta forma de se manifestar, pudesse ser
o nosso desejo, o nosso respeito, o nosso carinho quando nós abrimos a Bíblia, não um simples livro, mas a palavra de Deus. Ao abrir a Bíblia, para ler um trecho, para fazer uma meditação, para fazer uma devocional, para fazer uma memorização de versículo, ao abrir a Bíblia, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque esta é a maneira com que Deus fala constantemente ao nosso coração. Quando nós abrimos a Bíblia, e o Espírito Santo torna essa palavra viva. Não é um livro, é o retrato de Deus falando conosco. Mas isso só vai ser possível se eu olhar a Bíblia e, ao ler, ter certeza que é Deus falando comigo e que o Espírito Santo vai revelando a vontade à medida que eu caminho na leitura. Então, que isso fique gravado no nosso coração, né? Quando abrir a Bíblia para fazer uma leitura, um estudo, uma devocional, diga: fale, Senhor, porque teu servo ouve. Ouvir a palavra de Deus é sinal de sabedoria. Ouvir a palavra de Deus nos prepara para a vida. Ouvir a palavra de Deus nos prepara para servir. Ouvir a palavra de Deus nos conduz para a eternidade. Quando abrir a Bíblia, fale com Deus e ouça Deus falando com você. Amados, Deus abençoe, que cada vez possamos ser mais conhecedores da palavra do Senhor e ser mais praticante da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Espero encontrar todos de maneira virtual ou presencial com a igreja no culto da noite. Amém?